Meu nome é Rafael Valbach-Schwind, estamos aqui para mais um vídeo do canal Arbitragem, dentro do projeto Arbitragem Marítima. Esse projeto tem como objeto reunir dois mundos que muitas vezes não se conversam, que é o do direito marítimo e do direito da arbitragem. E hoje, o tema do qual nós vamos tratar nesse vídeo diz respeito ao recente acidente que aconteceu na ponte de Baltimore, nos Estados Unidos. Para quem não sabe, no dia 26 de março de 2024, houve um acidente de grandes proporções. Um navio de containers de bandeira de Singapura colidiu com a ponte Francis Scott Key de Baltimore, provocando a colisão, né, enfim, a derrubada inteira dessa ponte, né, um desastre de grandes proporções, né, com vítimas. Para vocês terem uma ideia, né, o Porto de Baltimore é o 11º maior porto dos Estados Unidos em termos de movimentação de containers, é o principal porto na movimentação de veículos, né, portanto, foi realmente um acidente de grandes proporções. E tendo por pano de fundo essa ocorrência, né, nós pensamos em instituir um debate aqui a respeito de questões jurídicas relacionadas a isso. Então, questões relacionadas a seguro, ao direito marítimo e como a arbitragem se insere nesse campo. E não teríamos, né, um convidado melhor para participar desse vídeo do que o Dr. Paulo Cremonesi, que é um grande especialista no setor, né, que trabalha com questões securitárias de direito marítimo há muito tempo, tem uma grande experiência nesse setor. O Dr. Paulo dispensa apresentações, mas eu vou tomar a liberdade de ler um brevíssimo currículo dele. Ele é advogado, doutorando em Direito Civil pela Universidade de Coimbra, em Portugal, é mestre em Direito Internacional Privado pela Universidade Católica de Santos, é especialista em Direito dos Seguros pela Universidade de Salamanca e é um dos advogados mais renomados da área. E temos também aqui o Dr. Frederico Messias, que é um juiz extremamente respeitado na área, né, de direito portuário, direito marítimo, é um grande conhecedor do setor, palestrante frequente em congressos dessas temáticas, é juiz de direito em Santos, é um dos idealizadores, enfim, né, do Núcleo 4.0, especializado em direito marítimo e portuário em Santos, também, né, um grande conhecedor dos assuntos que serão aqui debatidos. Então, eu queria inicialmente passar a palavra para o Dr. Paulo Cremonesi, para a sua exposição, e em seguida, o Dr. Frederico e eu faremos algumas perguntas, algum debate a respeito das questões objeto da exposição. Dr. Paulo, então, a palavra é sua. Muito obrigado, Rafael. Extremamente honrado com esse convite, agradeço bastante ao canal Arbitragem, e é uma alegria sempre estar em algum espaço virtual, presencial, ao lado do querido juiz Frederico, a quem hipoteco toda a homenagem possível do mundo. Eu tenho enorme admiração. É o rosto do direito marítimo na magistratura, hoje, sem dúvida alguma, e foi quem viabilizou o convite para mim. Então, não tenho como agradecer mais e externar meu contentamento. E, Rafael, antes de qualquer coisa, pecando por eventual indelicadeza, e já faço aqui o meia-culpa, eu ouso, não é retificar de forma alguma, mas eu ouso aproveitar uma afirmação sua para deixar aqui uma perspectiva positiva para quem trabalha com o direito dos seguros, para quem trabalha com o direito marítimo, para quem aprecia a arbitragem. No Brasil, existe esse distanciamento entre o direito marítimo e a arbitragem. E eu não tiro aqui a minha cota de culpa, não tiro, como um dos atores aí da disciplina. Mas no mundo, ela é bastante comum. E depois que a arbitragem ganhou corpo no Brasil e vem ganhando, e desde que voluntariamente abraçada, eu acredito que será magnífico para o direito marítimo a sua implementação. Então, o trabalho do canal Arbitragem, o trabalho de todos aqueles que têm se dedicado ao fomento da arbitragem no Brasil, especialmente no direito marítimo, será um trabalho vitorioso, eu não tenho a menor dúvida. E, por favor, não pensem que o fato de ser um advogado do mercado segurador, em que em alguns momentos, em alguns casos, eu me oponho no exercício da capacidade postulatória a cláusulas de arbitragem,
esse fato não significa de forma alguma, muito pelo contrário, eu já atuei como árbitro. Aliás, eu já atuei como árbitro em alguns casos envolvendo temas secundários ao direito marítimo. Então, eu sei da seriedade da arbitragem, eu sei o quanto ela pode ser útil. No Reino Unido, Londres é uma espécie de... Para quem trabalha com seguros, Londres é uma espécie de Roma, né, por assim dizer, é uma meca para quem, como eu disse, atua nesses segmentos, e não há lugar do mundo que mais desenvolva a arbitragem atrelada ao direito marítimo do que Londres. Então, ela é familiar. O que nós precisamos é desenvolver esse trabalho aqui no Brasil e aí sim encurtar esse distanciamento que, permita-me chamá-lo de amigo, o amigo falou logo no início. Então, ao lado da pequena indelicadeza voluntária de dizer, olha, esse é um problema brasileiro mais do que mundial, porque em outros países existe o casamento entre o direito marítimo e a arbitragem. Aqui os parabéns, o elogio pelo trabalho, pelo canal de arbitragem, pela vontade de querer introduzir no país. E não tenho a menor dúvida de que a arbitragem será muito bem-vinda e ajudar a desafogar a justiça de muitas causas importantes, complexas, mas que podem ser tratadas de outras formas. E o sinistro, que é o coração do nosso encontro de hoje, ele cai como luva à mão. Eu não tenho a menor dúvida de que ele será tratado não apenas em uma, mas em mais de uma turma de arbitragem lá nos Estados Unidos ou até em outros países do mundo, dada a capilaridade de interesses que existe nele. Apenas tomando também a sua introdução por base, o que aconteceu nesse sinistro que chamou e chama a atenção de todos que atuam no segmento e até de quem não atua, pane elétrica no navio. Até se cogitou, mas aí eu não flerto com as teorias conspiratórias, que pudesse ser um ato terrorista, um cyberataque. Isso não foi totalmente descortinado, principalmente é uma preocupação do mercado segurador. Aliás, as duas grandes preocupações do mercado segurador atualmente são os danos derivados das mudanças climáticas e os danos derivados dos cyberataques. E as duas preocupações se encontram muito bem no direito marítimo, porque cada vez mais, e isso de forma alguma contrariando tese que eu defendo como advogado, mas cada vez mais a perspectiva de tempos ruins, de mares adversos, de influências climáticas na navegação ganha corpo, ganha preocupação, e cada vez mais os cyberataques podem ser direcionados para os navios. Que, longe de serem casuísticas, elas são pensadas e repensadas o tempo todo. Mas não há indício nesse caso. Tudo realmente caminha para uma eventual pane. Aliás, eu deixo aqui um agradecimento público ao meu amigo e sócio, Cristian Smera. Ele é regulador de sinistro, ele é comissário de avarias, além de advogado, ele trabalha na linha de frente dos sinistros. Neste caso, não atua, e também me sinto bem tranquilo para ter comentários iniciais, porque não há interesse do mercado segurador imediato, pelo menos até aqui, nenhum foi identificado. Então, eu posso falar sem nenhum tipo de preocupação por eventual zelo profissional. E ele fez um estudo, né? Claro, todo comissário de avarias, quando acontece um sinistro de grandes proporções, fica preocupado e estuda, e por enquanto o que ele apurou, por meio de fontes absolutamente idôneas, é que realmente houve uma pane elétrica, o navio perdeu a navegabilidade. Houve tempo de se avisar as autoridades portuárias e por isso que a situação danosa não foi ainda pior.
houve um contingenciamento absoluto e veramente eficaz em todas as medidas, porque, do contrário, não haveria o que houve. Mas, pelo menos, uma minimização de danos. Né? As autoridades locais diminuíram o fluxo, o trânsito pela ponte, pelos arrebaldes, então houve alguma coisa. A perspectiva de danos e prejuízos gira em torno, por enquanto, de 4 bilhões de dólares. 4 bilhões de dólares. A ponte, a reparação da ponte custará 660 milhões de dólares. E nesse momento não se fala, por exemplo, dos lucros cessantes ou dos danos imateriais pelo fechamento da ponte. Você muito bem disse logo no início, e causa até aqui uma inveja, né? Porque Baltimore é o 12º porto dos Estados Unidos. E a gente vê a importância, o tamanho, a força que a economia do país, né? Então, 12º porto, mas o primeiro em movimentação de automóveis. Então, a gente imagina realmente o estrago para a economia americana e mundial, para as economias tanto dos Estados Unidos como de todo mundo, por conta daquilo que não se faz em virtude de um dano. E também a gente se dá conta da importância do tema logística, do tema infraestrutura, porque muito se fala o tempo todo, mas pouco se presta atenção, né? E aí um questionamento que surgiu lá, que eu acho legítimo, é se o sistema de dolphins são proteções aos pilares, às bases das pontes, se esse sistema de dolphins era realmente eficaz e bom e de acordo com as exigências atuais. O navio protagonista do sinistro não era um mega carrier, não era um super navio, era um navio de navio bom, mas não era um desses gigantes dos mares. Se fosse, talvez os estragos seriam ainda maiores. Então, é importante tudo isso ser pensado e repensado, e daí a beleza de um programa, de um evento aí como esse nosso, de um diálogo como o nosso, a preocupação da arbitragem, do canal Arbitragem, porque nós podemos falar em direito, podemos falar em reparação civil, podemos falar em direito marítimo, podemos falar em direito dos seguros, podemos falar em logística, podemos falar em protocolos de segurança. Então, a pleia de assuntos é realmente infindável. Mas, seguindo, isso é um estudo que carece ser feito, não no sentido, seria até uma maldade, colocar a culpa na vítima, de forma alguma. Mas pelo pouco que eu entendo do assunto, eu concluo que fosse a ponte Rio-Niterói, no Brasil, os estragos não seriam da mesma envergadura. Seja pela forma de construção, seja pela a tecnologia empregada, seja pela solidez da ponte, seja pelos sistemas de proteção. Então, muito provavelmente, a dimensão do dano seria outra. E, de forma alguma, com isso, eu coloco o selo de culpa ou de responsabilidade mínima aos administradores da ponte, a quem explora a ponte. Não é isso. Até porque, nesse segmento, eu aprendi, e às duras penas, às vezes, que não existe engenheiro de obra pronta, né? Então, muitas vezes, nós aprendemos as coisas de acordo com o desdobrar dos fatos. Dentro desse cenário, quais são as possibilidades cogitáveis? Primeiro, uma quantidade de danos e prejuízos quase que incomensurável. Essa quantidade aí será enorme. Eu falei inicialmente numa expectativa de 4 bilhões, mas isso pode ser maior. O porto de Baltimore já voltou a funcionar, mas ainda existem alguns navios que não têm condições de navegabilidade pelo seu porte. O calado do porto teve que ser diminuído. As preocupações
são enormes. A ponte ficará muito tempo inutilizável e ela era vital para o escoamento, não só para o trânsito de pessoas, mas para o escoamento de coisas, de mercadorias. E nós vamos aumentando isso. Outros portos no mundo tiveram que alterar as suas programações por conta dos navios que não puderam sair de Baltimore ou que teriam que ir a Baltimore. Então, a situação é muito mais ampla, muito mais complexa do que se pode imaginar. Qual é o recado que eu gostaria de deixar aqui? E agora eu assumo o meu adernamento e peço perdão por isso, mas esse é um recado, é um adernamento, é uma propaganda que vai ao encontro das aspirações de toda a sociedade. A importância do seguro. A importância do seguro porque todas essas vítimas de danos, as já conhecidas, como as que ainda vão se ver na condição de vítimas por conta dos negócios impedidos, protegidas pelo seguro, terão imediatamente restabelecidas as suas condições iniciais antes da ocorrência, as existentes. Podem não ser plenas, podem não ser absolutamente satisfatórias, porque muitas vezes a pessoa não quer apenas, então, somente não sofrer prejuízo material, mas quer o seu bem colocado no mercado. E eu dou um exemplo disso. Eu trabalhei num caso, posso falar, porque é um caso já terminado há muito tempo, em que o segurado, uma grande montadora, foi muito claro: olha, eu agradeço a rapidez, a maneira como a seguradora tratou, o recebimento de tudo, mas eu estou profundamente consternado com a situação, porque o equilíbrio das minhas contas é o menor dos problemas. O tipo de automóvel que eu vendo, o comprador já tem 2 ou 3 em mente. Ele tem dúvida se vai comprar o meu ou o concorrente. E se ele chega ao lugar de compra e não tem, e fica sabendo que só daqui 6 ou 7 meses haverá uma disposição, ele vai ao concorrente e compra o concorrente. Então, existe posicionamento de mercado, existem interesses que muitas vezes nós não nos damos conta. Né? E o trabalho da levar em consideração tudo isso, quando um pleito chega às suas mãos. A única situação que me causa algum desconforto, e novamente eu aqui visto já a beca de advogado, é ter notado que o armador, eu não vou citar nomes por delicadeza, mas esse navio tem um proprietário, tem um armador, esse armador cedeu por meio de contrato de fretamento, de afretamento, cedeu para outro armador que é poderosíssimo. Então, a tentativa, e talvez seja o único aspecto que vá à justiça aí desse sinistro todo, eu acredito, como disse inicialmente, que quase tudo será tratado na arbitragem, no sentido de previamente já estabelecer a limitação de responsabilidade. E o que se pede, e aí foi o proprietário do navio que fez isso, que, claro que é amparado por seu clube de proteção e indenização, o que se pede é que o seu dever de reparação não seja superior ao valor do casco. Então, isso é um assunto interessante que cabe aqui uma discussão, que é uma discussão social, independentemente do meu adernamento profissional. É claro que eu não falarei de modo algum, até pela presença do Dr. Frederico, da limitação de responsabilidade, do presente no conhecimento internacional de transporte marítimo de carga, até porque esse é um dano que não é contratual, é um dano extracontratual. Então, eu vou deixar de lado tudo aquilo que eu defendo e acredito como advogado, por delicadeza e porque não é realmente o objetivo do encontro de hoje. Mas a responsabilidade civil extracontratual, ela tem uma dinâmica totalmente diferente e deve ser muito pensada por todo mundo, não apenas pelos interessados imediatos, danadores e vítimas de danos, mas a sociedade como um todo. Porque há um selo, inegavelmente, social por detrás, com perdão da redundância. Nós vivemos em sociedade de riscos.
Nós trabalhamos cada vez mais com a imputação objetiva da responsabilidade. Nós trabalhamos com uma ideia, e ela é bem desenvolvida pela Escola de Salamanca, de que todos têm o direito de não ser vítimas de danos. E aí nós nos reparamos com uma situação como esta, em que surge um dano gravíssimo e muita gente é prejudicada direta e indiretamente, e eu nem falo daquelas situações absolutamente particulares, mas aqui é provável imaginar o padrinho de casamento que teria que atravessar a ponte e fez o cálculo com bastante antecedência para chegar cedo à cerimônia e não pôde participar por causa do sinistro. Nós temos que saber aquilo que gera realmente responsabilidade e aquilo que é próprio da convivência social e dos sabores. Mensurar isso não é fácil. Mensurar isso não é fácil. E aqui eu falo com bastante transparência e franqueza, porque eu tenho uma inclinação profissional a ser muito duro com a busca do ressarcimento e regresso, da reparação civil, a defesa da vítima do dano, mas eu não posso, como cidadão, em saber, porque são desafios que os juízes enfrentam no dia a dia, o que é a ação de responsabilidade e o que é o aborrecimento típico da convivência social e quase inevitável. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, e agora defendendo até o proprietário do navio e defendendo o armador, e defendendo o afretador, e defendendo o clube de proteção e indenização. Uma coisa, repita, é o discurso dentro do processo, inclinado a buscar um resultado, a defesa ética do representado. Outra coisa é pensar socialmente e pensar com alguma envergadura jurídica. Né? Eu me permito isso, eu não sou um bom acadêmico, não sou não sou um jurista, mas eu sou um curioso e sou um estudante. Eu gosto dessa condição de estudante. E talvez até para ter salvo-conduto, né? Quando sou estudante, a gente não... O grau de imputação de responsabilidade é um pouco menor. Mas dentro desse aspecto, eu também compreendo, por mais que eu seja rigoroso com a imputação de responsabilidade, que é muito difícil para quem maneja a fonte de risco e vamos chamar transportador, mas aqui não necessariamente transportador, são personagens diferentes que estão ligadas na figura do navio. Mas que todo transportador está sujeito a causar. Então, se por um lado é uma assunção de risco da atividade, aquele que é dono de navio pode ser imóvel, é responsabilizado no Brasil, não só o condutor, o causador efetivo do dano, mas também para se proteger a vítima, os interesses da vítima, o proprietário do automóvel pode responder, a situação é igual e até com mais razão em relação ao navio. Mas num dano como esse, diante da perspectiva, diante da quantidade de prejuízo, será que não seria justo algum sistema de calibração da responsabilidade? Todos aqueles que... E já parto para o estágio final aí da minha fala, peço desculpas pelo entusiasmo ou pelo tempo, mas eu gostaria de me autoconceder aqui um benefício. Fala em eventual limitação da responsabilidade quem todos os dias combate a limitação do Senado. Fala da eventual limitação de responsabilidade alguém que, a rigor, não vê com bons olhos a limitação de responsabilidade. Eu tenho várias frases hiperbólicas, retóricas, algumas até com colorido dramático, assim, para defender a imputação da responsabilidade e para defender a reparação civil integral, o ressarcimento, regresso integral, e estou convicto, independentemente dos meus deveres profissionais, que em muitos casos não se pode cogitar outra coisa. Entretanto, em situações como essa, por mais irritante que possa ser
o contexto, por mais doloroso que possa ser para a vítima do dano, de repente ter o fluxo do seu negócio interrompido, também não se pode desconsiderar a importância estratégica da vida de um armador. Não há negócio internacional que não tenha aportador. E dos modos de transporte, o marítimo é o principal. O Brasil nasceu das navegações, sem entrar aqui em discussões históricas, né? Mas o Brasil nasceu das navegações. O comércio global, ele é 95%, se não mais, ainda feito por meio marítimo e ou fluvial. Então, os transportadores são necessários, os donos de navios são necessários, os armadores são necessários, os seus clubes de proteção e indenização, eu classifico, é claro que outros têm visões diferentes, mas eu classifico como verdadeiros seguradores de responsabilidade civil, são necessários. Nós precisamos deles, nós todos, a sociedade, e nós queremos ser reparados dos danos, mas existem situações em que alguma calibração se faz necessária. Não considero de antemão, é justo, é até cômodo, assim, limito a minha responsabilidade como se antevendo a impossibilidade de se alegar uma causa excludente de responsabilidade e limito a minha responsabilidade ao valor do caso. Isso quer me parecer indevido, mas é o começo de uma discussão, né? Entretanto, a indenização plena, nesse caso, é inviável até em homenagem à teoria da preservação da empresa. Como eu falei agora e repito, todo mundo quer, da mesma forma que todo mundo quer um mercado segurador saudável, todo mundo quer armadores, transportadores aéreos, transportadores rodoviários saudáveis, porque deles depende a fluidez da economia, literalmente. Então, é importante isso, saber até que ponto esse protagonista de dano, diante desse contexto, por mais que se venha a provar, venha a demonstrar uma falha operacional gritante, não se sabe, aqui eu faço a cogitação, não se sabe ainda, né, se foi uma falha que poderia ser identificada antes do início. Eu acredito que não, porque pelo poder de fogo do armador, pelo zelo do armador, e me sinto à vontade para falar, porque eu postulo todos os dias contra armadores. Eu sei que esse armador é zeloso, ele deve ter tomado todos os cuidados antes de zarpar com o navio, os protocolos de segurança foram observados, então algo aconteceu, não sei se esse algo tem ou não selo fortuito, mas algo aconteceu, e ele responderá por isso. Não acho confortável, mas compreendo a busca de uma limitação tão minguada diante do contexto. Mas também entendo que não há como reparar o dano como um todo. De alguma forma, e isso eu falo também assim com alguma dor no coração, mas em nome da honestidade intelectual, da transparência, eu sou obrigado a dizer, alguma forma de limitação talvez seja necessária desse contexto. Então, não tenho nenhuma proposta, não tenho qualidade, estofo, envergadura, conhecimento para fazer uma proposta, mas eu sei que tanto no meio dos seguros, quanto no meio dos armadores, quanto no meio dos proprietários de navios, quanto no meio dos grandes importadores e exportadores, os players da economia, eu sei que tem gente qualificada para pensar num sistema que não torne indenizações pífias, mas também, embora aparentemente justas, porque o dano foi causado, inegavelmente justas, melhor dizendo, elas também não se tornem insuportáveis, porque, do contrário, ninguém vai fazer nada. Se a responsabilidade for tratada a ferro e fogo, ninguém faz nada. Eu fico com receio, por exemplo, de participar de um programa como esse, que eu não sei como alguém poderá interpretar e, de repente, me demandar na justiça. Ficará com receio também, porque poderá eventualmente falar algo que alguém maldosamente interprete de outra maneira e queira lhe impor um selo de responsabilidade. O canal Arbitragem ficará receoso, né? Então todo mundo ficará aqui sob o selo da contenção. E não é assim, nós precisamos viver, nós precisamos tocar adiante as coisas. Então nós precisamos buscar também
sistemas de responsabilidade que sejam justos, equalizadores. Eu acho que essa palavra, o Dr. Frederico pode até guardar, uma palavra que eu usarei agora com grande frequência, né? Assim, equalização. Acho que nós precisamos buscar a equalização das relações. Claro, independentemente das figuras. O que eu falo aqui, eu não falo como advogado do mercado segurador. Eu falo como um curioso, como novo amigo aí do canal da arbitragem, com o objetivo de contribuir. Em síntese, era isso o que eu tinha a dizer. Claro, agora haverá a troca, as perguntas, as respostas, mas eu acredito que esse caso rumoroso ainda dará muito o que falar. Será resolvido, tenho quase certeza, a maior parte por meio da arbitragem, e espero que se encontre aí uma solução que não destrua o armador, não destrua o P&I Club, não destrua o proprietário, mas consiga minimamente fazer com que as vítimas dos danos, diretos e indiretos, se sintam reconfortadas, reparadas por conta aí da situação. Perdoe-me se falei demais, Rafael. Imagine, doutor Paulo, perfeito, muito obrigado pela sua exposição. O objetivo era justamente esse, não é especificamente tratar do caso concreto, mas ter o caso concreto, né, da Ponte de Baltimore como fundo para teorizar a respeito de algumas coisas. E você entrou em temas muito relevantes mesmo, como o da limitação de responsabilidades, a questão do princípio da preservação da empresa, enfim, os interesses de terceiros, né, envolvidos, enfim, acho que a sua exposição tocou em pontos realmente bastante importantes e sensíveis. Então, era esse justamente o objetivo. Eu queria passar a palavra para o Dr. Frederico para fazer suas considerações também, Dr. Frederico. Bom, doutor Rafael, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui presente. Hoje é um dia absolutamente especial, porque nós temos na nossa bancada virtual o Dr. Paulo Cremonesi, que é, sem dúvida, uma das maiores autoridades nacionais e internacionais quando se fala em direito dos seguros. E a oportunidade de poder estar aqui hoje e debater com o Dr. Paulo a respeito, a partir da dinâmica desse evento, que acabou chamando bastante atenção e nos permitindo aqui fazer considerações e mesmo reflexões a partir desse evento. E eu aproveito, então, doutor Paulo, para fazer aí uma provocação. Eu ouvi num evento recente que eu participei, a ponte estava parada e, portanto, como o senhor bem colocou, não se trata de responsabilizar a vítima. Mas nós sabemos que nessa questão de responsabilidade civil, de causa excludente, leva-se muito em consideração a questão do estado atual da técnica, da previsibilidade, do risco conhecido. Essas são questões importantes para nós refletirmos diante de um evento como esse. Será que, sabidamente, não havia um risco de que um desses navios, eventualmente, colidisse com a ponte, dado o tamanho da movimentação do porto, a própria característica da ponte, com 2 pilares apenas? Será que não havia aí, então, a necessidade de uma prevenção em relação a situações como essa, que pudesse e, portanto, então, geraria aqui uma responsabilidade concorrente de quem deveria ter adotado o mecanismo preventivo e não adotou, ainda que esse mecanismo não fosse suficiente para eliminar o dano, mas que, de alguma forma, pudesse minimizar as consequências desse dano, talvez não na situação em que ele se verificou. E pergunto também para o futuro, diante já de uma situação concreta como essa, de um evento como esse ocorrido, para o futuro, o ideal da prevenção não deveria ser adotado e cogitado numa situação como essa? Essa é a minha primeira provocação aí ao doutor Paulo. Muito obrigado pelas palavras assim elogiosas, é sempre honroso. A gente fica preocupado, né, dentro da ética da relação advogado-juiz, mas eu me sinto autorizado a chamá-lo de amigo e sou um admirador justamente pelo... É muito bom quando um juiz gosta do assunto que é a vida, né? Então eu fico... É a minha vida é o direito dos transportes, o direito seguro. Eu fico muito feliz de ter um juiz que, além de todo... Eu costumo brincar com meus amigos, né, meus colegas, assim, nós temos que
que trabalhar com alguns artigos do Código Civil. O juiz tem que trabalhar com todos, então sejam mais pacientes, né? O juiz tem que trabalhar com todos, ele tem que ser especialista em tudo, né? Nós temos apenas algumas preocupações. E sua pergunta, mais do que uma provocação, é um presente. É um presente. E eu me sinto bem à vontade, porque lancei alguns sinais a respeito no início, né? Tanto é que eu falei, olha, com todo não colocar o selo de eventual culpa na vítima, mas isso acontece. E eu me sinto também à vontade, porque eu vou falar de um caso concreto, sem citar nomes, e posso falar aqui, porque não se virar uma ação judicial, não será certamente no estado de São Paulo, então eu posso comentar, eu estou trabalhando num caso em que isso é estudado. Exatamente isso. Tanto a Marinha do Brasil quanto o corpo de técnicos contratado pela seguradora estuda, não se tem dúvida, no caso em que houve a colisão e que o navio bateu e que houve um erro de navegação. Houve um erro do navio, isso não há dúvida. Entretanto, o navio alegou, navio eu falo de forma técnica, né? Mais assim, de maneira didática. O navio alegou, e eu falei, há uma certa razão. Ele falou o seguinte, ok, eu tenho responsabilidade, mas o dano não teria sido dessa magnitude se o ambiente físico, eu tento falar sem dar muitas pistas do caso, né? Se o ambiente físico estivesse adequado, se o Dolphin, de novo ele, estivesse corretamente construído, se a manutenção fosse ideal. E a perícia agora trabalha nisso. Porque a depender, olha que situação estranha, a depender do que vier a ser descoberto, é o princípio da verdade real trazida na fase que antecede o processo civil, né? Então, eu defendo muito que esse princípio, e faço eco a doutrinadores de peso, ele não é só, ele pode ser até mais importante por razões óbvias no direito processual penal, mas ele é próprio do direito processual civil e ele deve ser aplicado até mesmo antes do direito processual civil, né? E é o que tem sido feito, porque a depender do que for ali evidenciado, e for descoberto, talvez não seja nem causa de cobertura. O segurado talvez perca o direito à indenização, porque ele agiu de forma absolutamente desidiosa e não tomou os cuidados devidos. Então, a provocação é absolutamente pertinente. Não sei dizer sobre o caso de Baltimore. Não sei dizer, como o Rafael colocou aqui, ele é um caso para servir como parâmetro para outras discussões. Eu não conheço a realidade de perto. Tudo isso virá à tona com o tempo. Será que o sistema de proteção da ponte era bom, eficaz? Nós vamos descobrir. Agora, a segunda parte da provocação. E essa eu me sinto à vontade para opinar. Depois do que aconteceu, talvez se não fosse adequado, a menos que se caracterize alguma falha gritante por parte da ponte, vamos também falar de forma geral, possa, no caso de Baltimore, haver uma espécie de atenuante para a ponte. Entretanto, depois do que aconteceu, a nenhuma outra ponte, a nenhum outro operador de ponte é dado agora ignorar. Né? A ninguém mais é dado, porque o precedente foi estabelecido. Então, aquilo... É claro que acidentes como esse já ocorreram em outras partes do mundo, que talvez não tiveram a mesma reverberação. Né? O momento outro é hoje, a informação ela corre instantaneamente, o domínio do estado da técnica é outro, o cuidado, a prevenção é outra. Doutor Frederico, você é mais jovem, mas eu tenho quase certeza que nós já trafegamos no banco de trás sem cinto. Nós já quando éramos crianças, sentamos no banco das pais todos felizes, ao nosso lado, ninguém imaginando que colocaria em risco. Hoje, é impossível um pai colocar o filho no banco da frente. Se coloca no banco de trás, a possibilidade de colocar o cinto é enorme, porque mudou o nosso conceito em relação à segurança. Então, depois desse sinistro, quero entender que todos os administradores de ponte terão que rever os seus cuidados. Terão que levar em consideração que pode acontecer, independentemente da responsabilidade do navio, independentemente da falha operacional do navio, independentemente
Isso tem que ser levado em consideração. E ele, Ponte, também é protagonista da economia. Então, ele tem um ônus a ser considerado. Doutor Paulo, obrigado. Eu queria fazer uma pergunta também, um pouco relacionada a isso que você disse. Muito se fala, né, assim, é um conceito já, assim, secular, que é o da aventura marítima. Né? Aventura marítima, assim, todos aqueles clientes que contrataram o transportador marítimo, eles estão, digamos assim, compartilhando os riscos, né, daquele transporte, enfim, isso é uma construção já de muito tempo, enfim, mas de tempos em tempos se questiona um pouco essa visão, né, inclusive há pouquíssimo tempo a ANTAQ, né, editou a resolução 112, que trata, né, de outras questões, mas relacionadas a responsabilidades, né, atribuição de responsabilidades ao armador, ao terminal portuário, ao embarcador, enfim. E no acórdão que levou a essa resolução é muito interessante porque a agência, né, a diretoria da agência chega a mencionar que, olha, a aventura marítima hoje não é mais como era antigamente, e existem inovações tecnológicas, enfim, uma série de inovações que acabam fazendo com que esses riscos sejam menores e, eventualmente, possam ser encarados de uma outra forma. Ela não chega a propor, né, o abandono do conceito, mas, enfim, é algo que está sempre sendo, né, de tempos em tempos, revisitado. Tendo em vista isso, né, eu queria perguntar para você, você acha que as inovações tecnológicas que vão surgindo, isso, de que modo elas afetam os riscos, né, do transportador, dos seus clientes, e como isso acaba se refletindo nas questões securitárias? Vamos lá, Rafael, muito obrigado. Agora, eu assumo que eu serei bastante, assim, defensivo ou defensor de um posicionamento. Eu entendo, com todo e máximo respeito aos amigos que pensam de forma contrária, que o conceito de aventura marítima já não tem tanto sentido. Porque eu entendo que no caso de um dano extracontratual, principalmente extracontratual, ou não somente, mas destacadamente o extracontratual, o transportador mereça algum elemento de proteção em relação à amplitude da sua responsabilidade. Não consigo enxergar ainda a aventura marítima. A atividade de transporte, hoje se fala mais em risco, do risco potencial de dano que o transportador pode causar. Da navegação. É claro que ainda existem riscos. É claro que a navegação ela é uma atividade que tem o perigo ladeando o seu exercício. Entretanto, com o domínio do estado da técnica, com os protocolos de segurança, com o avanço da tecnologia da engenharia naval, com o avanço da tecnologia de informação, com a maior previsibilidade, não é plena, mas é razoavelmente boa, se não muito boa, previsibilidade das condições climáticas, o conceito de aventura marítima não me parece hoje mais cabível. No mínimo, como a minha visão é adernada, eu me filio à ANTAQ e entendo que ele precisa ser revisitado. Há um livro que eu considero fabuloso, fundamental para quem deseja estudar não só o direito marítimo, mas o direito dos transportes, do desembargador Morcello, em que ele fala do caso fortuito e da força maior de acordo com os paradigmas, os atuais paradigmas. Então, não é que não exista mais caso fortuito, não é que não exista mais força maior, eles existem. Não é que não exista risco da navegação, não é só o risco do que pode ser causado. O risco, ele existe, mas não é a mesma coisa, e eu peço até perdão pela figura de linguagem, né, do que era a época dos portugueses e espanhóis que se lançaram aos mares. Não dá para comparar a circunnavegação que Elcano fez com qualquer navegação que é feita hoje em dia. O conforto, a segurança, né? Então, isso não pode ser deixado de lado. Agora, já é um conceito tradicional, é um conceito que existe, ele pode existir, ele só precisa ser devidamente calibrado, porque a maior prova de que o risco existe
ele é latente e ele vive ao nosso... Então, o ato de fé, de forma alguma misturando situações, mas o ato de fé, qualquer que seja a profissão de fé, a confissão de fé de alguém, também é decorrente da insegurança. Diante da incerteza da vida, nós precisamos de alguma coisa transcendente, nós precisamos nos agarrar em algo. Então, dizer que é uma aventura marítima como era 20 anos atrás, não vou nem retornar tanto no tempo, é forçar um pouco a barra. Agora, dizer que não existe um conceito de risco também seria injusto com os transportadores. Acredito que a melhor solução é a análise do caso concreto. Então, continua a existir o conceito, e esse conceito tem que ser trabalhado de acordo com as circunstâncias. Eu cito demais, porque eu acho que é muito válido o Ortega y Gasset quando ele fala de circunstâncias e perspectivas, né? Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Se não salva minhas circunstâncias, não salva a mim mesmo. Eu acho que isso é a personificação do transportador, qualquer que seja o modo de transporte. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Uma coisa é o transportador rodoviário brasileiro, outra coisa é o transportador rodoviário alemão. O que o transportador rodoviário enfrenta aqui no Brasil não é a mesma coisa que o transportador rodoviário enfrenta na Alemanha. Então as perspectivas são diferentes. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Então nós não podemos dar o peso absoluto que havia no passado ao conceito de aventura. Mas também não podemos achar que não exista algum grau de risco. A repartição de prejuízos, eu não vou avançar, mas a repartição de prejuízos dependerá também de situações em que ela será justa, o esforço heróico do comandante do navio para evitar um mal maior, então é correto que se reparta aqueles prejuízos, e em algumas situações em que a alegação ela passa a ser descabida, porque a falha operacional não pode ser tratada da mesma forma de que uma circunstância que exigiu, pelo estado de necessidade, uma atuação diferenciada. Perdoe-me, eu acho que eu estou gripado, então a garganta começa a arranhar um pouco. Perdoe-me a indelicadeza. Imagine, perfeito. Excelente, doutor Paulo. Frederico, por favor. Rafael, se me permite, e ainda nesse campo da responsabilidade civil, eu concordo com o que o doutor Paulo falou logo na sua exposição inicial a respeito da objetivação da responsabilidade, que é cada vez mais comum essa ideia. A própria parte geral lá do Código no 927, parágrafo único, quando trata da atividade potencialmente causadora de risco, fala da responsabilidade objetiva, responsabilidade objetiva que vem sendo aí cada vez mais reconhecida nessas atividades causadoras de risco. Mas eu queria ouvir do Dr. Paulo, porque há uma corrente que enxerga uma responsabilidade civil subjetiva do transportador a partir lá do 529 do Código Comercial, que fala de culpa, e também do 749, que fala em adotar as cautelas necessárias, e o 749 está colocado no capítulo especificamente dos transportes. Inclusive, quando fala lá da responsabilidade civil do transporte de pessoas, fala de modo diverso do que fala em relação ao transporte de coisas. Há espaço para enxergar essa responsabilidade civil subjetiva, doutor Paulo? Eu sou um defensor da imputação objetiva, mas há espaço, e eu acredito que o espaço ele exista principalmente quando da alegação das causas excludentes de responsabilidade. Quando passamos a trabalhar com as exclusões de responsabilidade, por mais que haja ali o título de imputação objetiva, no frigir dos ovos é um tratamento típico de responsabilidade subjetiva. E, no dia a dia, eu percebi isso com a movimentação jurisprudencial,
o cuidado com a coleta de provas, de evidências, tem sido cada vez maior. Então, de uma certa forma, em que pese essa estampa toda da imputação objetiva, e eu sou um grande defensor, mas o enfrentamento diário ele se dá pela responsabilidade subjetiva. O dever geral de cautela, que o amigo muito bem mencionou, ele é levado em consideração, por exemplo, no caso do seguro de responsabilidade civil do transporte, outra visão do direito dos seguros dentro do direito dos transportes, mas o maior ou menor distanciamento do dever geral de cautela será levado em consideração para o pagamento ou não da indenização. Então, as seguradoras utilizam um método subjetivo na análise do caso concreto em relação ao direito do seguro, em relação ao pagamento ou não de indenização. Esse mesmo método seja utilizado na hora de se analisar o caso concreto. O espaço tanto existe que, quando marítimo, se fala numa visão de imputação subjetiva de responsabilidade. E quando se fala no transporte rodoviário, no tema roubo de carga, se fala também numa imputação subjetiva. Por mais que se acelere a ideia de imputação objetiva, na hora de se analisar, na hora de colocar a mão no barro da vida, é a imputação subjetiva. Há até um voto do ministro Moura Ribeiro em que ele fala exatamente isso. Para se poder ou não cogitar eventual responsabilizar, com outras palavras, as palavras são minhas, a ideia, para que se possa levar ou não adiante a imputação de responsabilidade do transportador, é necessário ver o quanto ele se distanciou do dever geral de cautela. É necessário observar se aquilo que era razoável foi feito por ele. Uma coisa é o transportador que cumpre o plano de gerenciamento de riscos, é o transportador que está com o seu veículo em feita ordem, é o transportador que treina bem o seu motorista, é o transportador sério e, mesmo assim, vítima de roubo. Outra coisa é o transportador cujo motorista, de repente, e aqui eu peço perdão pela ironia, mas ela definirá a ideia, resolve parar o seu veículo na Regis Bittencourt às 3 horas da manhã para a expressão, o jargão é esse, né? Bater pneu para ver se o pneu estava bom. E, curiosamente, no lugar onde ele parou, havia um grupo de criminosos armados, né? Então, são situações diferentes. Então, há espaço, sim, para se falar na responsabilidade subjetiva. Eu quase tenho feito isso no dia a dia, doutor Frederico. Eu defendo a responsabilidade objetiva, mas na hora de filtrar o caso, eu procuro elementos como se fosse responsabilidade subjetiva, porque aí a situação fica muito mais bem tipificada e dá mais conforto e segurança para o juiz ao julgar. Espero ter respondido. Perfeito, doutor Paulo. Acho que está muito bem respondido. Bom, a gente está se aproximando aqui do nosso tempo aqui combinado. Eu queria só abrir a palavra mais uma última vez aqui para você, doutor Paulo, para o doutor Frederico também, se quiserem fazer as suas considerações finais a respeito da temática. Eu acho que, como comentário geral que eu teria a fazer aqui, eu só agradeço realmente a presença de ambos, né? O doutor Frederico sempre aqui participando dos vídeos do canal, o Dr. Paulo pela primeira vez, mas certamente haverá outras oportunidades. E só para pontuar muito rapidamente, né, no início da fala, né, o Dr. Paulo ele comentou que no Brasil, né, esse distanciamento entre arbitragem e direito marítimo ele existe, em outros países não, de fato. Esse é um dos objetivos mesmo do nosso projeto aqui, Arbitragem Marítima, que é divulgar mais, né, a área do direito marítimo aos arbitralistas e vice-versa, para que realmente a gente vê isso como uma realidade em outros países e por que não aqui no Brasil. Então eu queria só permitir aqui que o Dr. Paulo e o Dr. Frederico façam as suas últimas considerações antes da gente encerrar o vídeo. Dr. Paulo, primeiramente, por favor.
Eu apenas, como você fez, Rafael, agradecer, incentivar a arbitragem. Volto a insistir, alguns amigos que convivem comigo, ou pelos textos que escrevo, artigos que são posicionamentos de tese, podem ter uma ideia equivocada de que eu não seja simpatizante à arbitragem. Eu já fiz questão e faço sempre de esclarecer em público que eu sou um defensor da arbitragem. A arbitragem voluntariamente aderida, ela é magnífica e pode ser a solução de muitos problemas. Lá na Associação Internacional de Direitos Seguros, eu falo abertamente do uso da arbitragem. Fui visitar uma importante Câmara Arbitral recentemente, já pensando no uso futuro. Então, uma coisa é o que defendo profissionalmente, por conta de uma situação particular que não vem o caso agora expor. Outra, mas que se a Câmara, se o canal de arbitragem quiser debater, eu já me autoconvido, porque eu gosto demais do tema, para conversarmos. Outra coisa é o meu posicionamento geral, como estudioso e como acadêmico. Acadêmico não, interessado, pseudo-acadêmico, né? Ou como cidadão. Então, eu tenho uma visão favorável à arbitragem e acredito que ela pode ser cada vez mais benéfica à sociedade em geral, bem utilizada. Sobre o sinistro de Baltimore, a colocação do Dr. Frederico foi ótima e permite aqui a gente enfatizar. O mais importante de tudo é pensar na prevenção. Não é porque outrem será responsabilizado que aqueles que têm interesses legítimos não tenham o dever de tomar determinados cuidados. O cuidado é geral, não é apenas, aqui no caso específico do que falamos, do transportador. É de todo mundo que se envolve na atividade econômica. E a proposta que eu ouso deixar é de se repensar o sistema de imputação de responsabilidade no que diz respeito à integralidade, e volto a insistir, com a tranquilidade de quem é um defensor da responsabilização plena e integral. Em algumas situações extraordinárias, como é essa, sem minimizar de forma alguma a eventual responsabilidade, se tudo caminhar nesse sentido do transportador, falando em termos genéricos aqui, transportador, mas faz sentido se pensar em algum mecanismo de calibragem, né? Então, essa é a proposta que eu deixo. E, além de você, Rafael, que é muito gentil, um anfitrião extremamente carinhoso, que é o Dr. Frederico, por ter me apresentado o canal, feito o convite. É uma grande honra. Nem falado alguma impropriedade, né? Eu tentei, eu tirei a beca, deixei aqui só o paletó, que é para poder falar com a maior imparcialidade possível, embora nem sempre consiga isso. Mas muito obrigado, e obrigado àquele que generosamente assistiu o programa. Espero ter sido útil e ajudado de alguma forma a pensar sobre o assunto. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, doutor Rafael, agradecer ao canal Arbitragem por permitir que a gente possa discutir o direito marítimo relacionado com a arbitragem aqui nesse espaço sempre muito qualificado. Agradecer imensamente a presença do doutor Paulo Cremonesi hoje conosco aqui na nossa bancada virtual. É sempre uma aula a respeito do direito do seguro, da responsabilidade civil, limitação de responsabilidade, temas que são tão caros à nossa temática do direito marítimo. E deixar aqui o meu agradecimento e também dizer que eu sou um fã da arbitragem. Acho que a arbitragem é método adequado de solução de conflitos, e a arbitragem pode conviver muito bem com o Poder Judiciário. Há espaço, uma vez eu disse isso ao doutor Paulo, há espaço para os dois métodos. Há casos que são adequados à arbitragem, há casos que são adequados ao Poder Judiciário. Só não se pode escolher a arbitragem porque o Judiciário não presta um bom serviço. Então, nós precisamos estar à altura daquilo que a arbitragem oferece para que ambos os métodos possam ser adequados
e aí cada parte vai escolher aquele que é mais adequado à solução do seu conflito. Eu tenho certeza que a arbitragem tem um espaço enorme no direito marítimo, dada a especificidade das questões que nós discutimos nessa área, e aqui eu acho que é o canal adequado para nós falarmos de arbitragem e de direito marítimo. Obrigado a você, Rafael, pela oportunidade mais uma vez. Perfeito. Então, agradeço mais uma vez ao Dr. Federico, Dr. Paulo, e para quem se interessar sempre por esses temas de direito marítimo, arbitragem, acompanhe aqui os vídeos do projeto Arbitragem Marítima e, em geral, os vídeos do canal Arbitragem, que sempre trazem muito conteúdo para os estudiosos do tema. Mais uma vez, muito obrigado e a gente se vê numa próxima oportunidade.